Bom dia, meus queridos. Albenice, Kézia, Natanael, Daniela, oi, todos os senhores e senhoras que assistirão às aulas gravadas. Bom dia, professor. Como é que tá, Rui? Tudo bom, meu querido? Tudo tranquilo. Kézia, minha querida, sempre firme, né? Gente, hoje nós vamos fazer uma aula de juros compostos, tá? E, se der tempo, a gente dá uma palhinha, assim, sobre sistema de amortização constante, principalmente o saque, né? Que deve ser o alvo aí dessas provas de banco, né? O pessoal aí de Maceió, né? Eu não estou em Maceió no momento, né? Mas tenho notícias, né, de um grande edital. Grande edital. Águida, querida, tudo bom, querida? Bom Já dia, foi prof. pro pai? Hoje? De um grande edital, né? Tá. Da Câmara Municipal em Maceió, né? Oferecendo salários vultuosos, né? Para a realidade de Alagoas, né? R$ 5.000 com nível médio, né? Acho que ninguém com nível médio, né, consegue um salário tão bom, né, em Maceió, a não ser na Guarda Municipal, né? Tem a Guarda também, né, que tem um salário fantástico, né? Mas também faz 20 anos que está sem concurso, né? Então, isso é uma grande oportunidade para quem mora aí, viu? E eu acho que vocês devem, pelo menos, tentar, né? Tentar, porque é uma grande chance, né? Grande oportunidade. E não cai lógica, e não cai matemática, o que é muito louco, né? Que seria um diferencial no sentido de fazer ponto onde o povo não consegue fazer, né? Gente, tá travando a imagem para vocês ou tá tudo bem? Tá tudo bem, professor. Imagem, tudo som, tudo tranquilo. Então tá certo. Bora então, meus queridos, vamos para a tela, então. Vamos dar uma palhinha primeiro da parte de judo composto, tá? E depois a gente vai começar a fazer algumas questõezinhas, então, sobre o assunto, tá? Deixa eu só colocar aqui. Tá chegando o Francisco. E Francisco, tudo bom, meu querido? Espera aí que agora melhorou. Bom, então vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar a tela então com vocês. Hoje é o nosso último encontro, né, dessa sequência. Na verdade, o módulo já terminou, né, já teve as 8 aulas, né? Então essa já é a segunda aula extra. Essa já é a segunda. Maria, como é que tá, querida? Bom dia. Essa já é a segunda aula extra, gente. E aí, na semana que vem, a gente vai reiniciar o módulo, né, em duas modalidades, né? A parte de questões, né? Um horário só para questões variadas, que podem ser de lógica, de matemática, de financeira e tal, né? E também o módulo de raciocínio lógico começa com proposições, tabela verdade, começa do início, né? Para quem precisa fazer do zero, né? A parte de raciocínio lógico. Tá bom, meus queridos? Pode, então? Bom, primeiro, professor, quando se fala em juros compostos, tá? A gente sempre vai lembrar, né, da famosa frase juro sobre juro. Tá? Juro sobre juro. Então, o juro composto, gente, ele sempre vai aplicar uma taxa em cima de um valor que já tinha juro, que vai aplicar uma taxa em cima de um valor que já tinha juro. Então, é um crescimento exponencial do capital, né? Então, a gente tem em juro composto um capital decolando, né? Também a gente vê uma dívida decolando, né? E nos levando à falência, né? E é isso aí. O juro composto ele tem esse perfil, tá? Professor, por exemplo, uma questão de juro composto. Então vamos lá. Então vamos supor que eu vou aplicar. Então apliquei
um capital de R$ 2.000, a uma taxa de juros compostos, né, aí vamos botar uma taxa que a gente consiga dominar com mais facilidade, né? De 10% ao mês durante 3 meses. Tá? Qual é o montante? Qual o montante produzido? Então, aqui só uma questãozinha de entrada, tá? Para a gente entender a mecânica, né? A mecânica desse danado aqui do juro composto. Tá? Professor, então, se eu tenho R$ 2.000, então o que ocorre? Ocorre que esses 2.000, gente, ele vai receber uma taxa de 10% ao mês durante 3 meses, ou seja, ele cresce inicialmente 10%, depois ele cresce de novo 10%, tá? E ele cresce de novo 10%. Tá? E aí chegaria aqui, gente. Tá? Bom, para começar, professor, eu posso trazer esse 2.000 aos trancos e barrancos, com esses 10%. Tá? Eu também posso esquecer desses 2.000 e só trabalhar com as taxas, para ver qual foi o aumento percentual, e aí no final eu jogo a taxa em cima desses 2.000, sem precisar levar ele aos trancos e barrancos. Tá? Qual a melhor saída, professor? A melhor saída é sempre aquela que tu acha que vai ser a melhor, né? Porque em dia de prova tu está sozinho, e vale a pena gastar 1 ou 2 minutos a mais numa questão desse tipo. Claro que o ideal seria não gastar 1 ou 2 minutos a mais, mas às vezes é necessário para resolvê-la pelo menos com sucesso. Né? Então vamos lá, eu vou te dar as opções. As opções, então, eu vou começar com os 2.000. Tá? Gente, o 2.000 ele aumentaria 10%. Só que 10% de 2.000 é só tirar o último zero. Né? Então 10% de 2.000 seriam 200. Tá? E aí eu chegaria aqui com 2.200. Tá? Agora chegou a vez desse 2.200, professor, ele ganhar de novo 10%. 10% de 2.200 é só tirar o último zero, né? Então 10% daria 220, e aí eu já teria 2.200 com 220, né? E eu já teria um total aqui de 2.420. Tá? Agora chegou a vez desse 2.420 ganhar de novo 10%, né? 10% é sempre só tirar o último zero, né, gente? Então, 10% aqui daria 242. Então, nós temos 2.420 com 242, né? Já temos um total de 2.662. 2.662, tá? Então, esse foi, então, o montante que a gente conseguiu produzir, pegando 2.000 e levando ele aos trancos e barrancos, tá? Com esses 10%. O que nos favoreceu aqui, professor? Nos favoreceu um valor inteiro, 2.000, né? Não era 8.542,15, né? Nos favoreceu uma taxa de 10%, não era 8,5%, tal. Então, tudo isso nos favorece, o que iria ficar bem complicado se o número fosse quebrado, se a taxa também fosse complicada, e aí ia dar complicações. Né? Professor, outras saídas. Outras saídas seria trabalhar só com a taxa. Tá? Aí, gente, eu não entro no mérito do que é mais fácil, o que é mais difícil, tá? Porque eu sei que isso é muito pessoal. Cada um tem uma percepção de que aquele caminho foi mais tranquilo, aquele tal. Então, seria o seguinte, ó, trabalhando só com a taxa, gente, eu imaginaria que esse capital, ele aumenta 10%, depois ele aumenta de novo 10%, e aumenta de novo, pela última vez, 10%. Tá? Como são 3 acréscimos de 10%, eu posso usar aqui, gente, aquele macetinho da porcentagem. Qual é o macetinho da porcentagem, professor? Eu iria calcular o seguinte, ó, eu iria juntar esses primeiros 10%, então eu iria juntá-los, esses 10%, no macetinho da porcentagem. Não sei se vocês, né, que estavam na aula de porcentagem, lembram como é que é? A gente bota uma taxa embaixo da outra, mais 10, depois eu boto de ladinho, multiplico,
e divido por 100. É um macetinho para a gente trabalhar com porcentagem, né? Aqui a gente já vai cortando os zeros, gente. Esse zero mata esse zero, que deu bom, né? Esse zero mata esse zero, ótimo, e sobrou 1 vezes 1, que é 1. Esse 1 eu acrescento aqui embaixo, gente, tá? E aí eu vou ter um total de 21%. Então, isso quer dizer, professor, que 10% mais 10% reunidos já deu quanto? 21%. E agora eu vou juntar esse 21% com aquele 10 final, ou seja, como eu tinha 3 taxas e não podia juntá-las as 3 ao mesmo tempo, né? Eu primeiro fiz as 2 primeiras, a primeira e a segunda, juntei, deu 21, e agora esse 21 eu estou juntando com 10. Como, professor? Estou juntando assim, ó, 21 e 10, gente. De ladinho eu multiplico e divido por 100, beleza? Bom, e agora, professor? Mesmo esquema, né? Cortamos os zeros, então esse zero abandona esse, vai sobrar 21 vezes 1, que é 21, sobre 10, e 21 sobre 10, gente, daria 2,1. Esse 2,1 eu acrescento aqui junto com todo mundo, tá? E aqui daria quanto? 1, aqui daria 3, e aqui daria finalmente 3. Ou seja, pelo macetinho, eu descubro que 3 aumentos de 10%, gente, 3 aumentos de 10%, ele não é 30%, infelizmente, né? Seria bom que fosse, né? Então, esses 3 aumentos de 10%, gente, ele não é 30% de aumento, mas ele é 33,1% de aumento. E agora, com a taxa em mãos, a gente vai calcular sobre o capital. Então, na verdade, eu ganharia de juros 33,1% de R$ 2.000. Para calcular isso, gente, então a gente faz o seguinte, 33,1 sobre 100, multiplicado por 2.000 sobre 1. Tá? E agora? Agora a gente abandona os zeros que dá para abandonar, né? Então, ó, esse zero abandona esse zero, já deu bom, né? Esse zero abandona esse zero, já deu bom de novo. Então, sobrou 33,1 vezes 20, pessoal. 33,1 vezes 20, que na verdade eu nem vou fazer vezes 20, eu vou fazer vezes 2, e aí no final eu boto zero, tá? Então, 2 vezes 1 são 2, 2 vezes 3 são 6, 2 vezes 3 são 6, boto o zero no final, gente, e corrijo uma casa. Pronto. Tá? Acabei de descobrir que eu vou ganhar de juros 662. Como a questão pedia o montante, né? O montante vai ser o capital mais o juro, né? O capital é 2.000, mais o juro, que é 662. Um montante, então, vai dar 2.662, resolvido usando só as taxas e aplicando a taxa no final sobre o capital, tá? Ah, professor, mas foi legal lá fazer os 2.000 e 10%, e 10%. É porque foi 2.000, né? Foi 2.000, porque se fosse 2.192,14, ia ficar brabo e levando ele aos trancos e barrancos. Às vezes é melhor fazer a taxa em separado e logo aplicar a taxa sobre esse capital, tá? Uma outra coisa que tu acabou de aprender foi o seguinte, né? Nesse caso, eu posso dizer que 10% ao mês, tá? É equivalente a 33,1% ao trimestre. Ou seja, são taxas equivalentes em juro composto, né? Quer dizer que 10% ao mês equivale a 33,1% em 3 meses. Então, eu acabei de estipular aqui, sem querer, uma taxa equivalente, que a gente chama em juro composto, né? Juro simples, ele seria uma taxa proporcional, porque lá no juro simples, 10% ao mês, em 3 meses vai dar 30%. Né? Não tem esses acréscimos, né? Ou seja, lá em juros simples, 10% ao mês são 30% ao trimestre. Lá, taxa equivalente é também uma taxa proporcional. Já em juro composto, não, né? Porque juro composto é 10%, depois 10% sobre 10%, né? Então é isso aí. Então, se alguém me perguntar, professor, qual a taxa equivalente em juro composto de 10% ao mês ao trimestre? Está aqui.
Então, quem faz usando as taxas, gente, quem faz usando as taxas, não só chega nos juros, não só chega nos juros que vai ser aplicado, né, que ele vai lá aplicar o 33,1% sobre aquele capital, mas ele também chega na taxa, porque tem questões que são só de taxa, gente. Né? Às vezes a banca vem perguntando só qual a taxa equivalente. Né? Uma taxa de tantos por cento ao mês é equivalente a quanto? Ao quadrimestre, ao bimestre, e assim por diante. Né? Também descobrimos uma coisa, gente, não sei se vocês perceberam, quando eu juntei 2 meses, 2 meses de 10%, deu quanto? 21%. Então, eu também posso dizer o quê, gente? Eu posso dizer que 10% ao mês equivale a 21% ao bimestre. Então, em juro composto, botar 10% ao mês equivale a botar de uma vez só 21% em 2 meses, ou 33,1% em 3 meses, né? Ou se eu fizesse de novo, né, o macete, em 4 meses, e assim por diante. E aí, meu povo? Tem questão que é só equivalente, gente. Tem questão que só pede equivalente, a taxa, né? Não está nem interessada no capital, no montante e tal. Beleza? Professor, mas tem outra saída, né? Tem outra saída. Tem outra saída que é a fórmula. Tá? E aí vamos agora para ela. Então, deixa eu copiar aqui a questão e vamos lá tentar encontrar a fórmula, né? Tá? Essas semanas aí, gente, nós não tivemos aula gratuita, né? Por conta até de organização de tempo e tudo, né? E eu estou com muita dificuldade de tempo por causa das aulas que eu estou fazendo e tal, né? E compromissos dos outros professores. Então, as aulas vão continuar, né? Mas eu vou continuar em carreira solo, viu? Porque como eu não sei qual é o dia exato que eu vou conseguir marcar, vai ficar difícil de mobilizar o professor de administrativo e tal, né? E eu até vou entrar em contato com eles para dizer que eles, se eles quiserem organizar sozinhos, né? E eles organizem e me falem, eu divulgo com vocês quando eles forem fazer, para que não fique vinculado à minha disponibilidade, né? Porque aí eu posso abrir a aula gratuita no momento em que for mais adequado, né? E aí eu sempre aviso, digamos, com as 24 horas de antecedência, eu aviso para vocês nos grupos, vai ter aula gratuita hoje, né? Tal hora, ou amanhã, tal hora, né? E aí eu vou conversar com eles para ver se eles também têm interesse de fazer em separado, né? E aí a hora que eles tiverem disponibilidade, eles me mandam, Plínio, vou ter disponibilidade na quinta-feira para dar direito constitucional tal dia. Eu vou abrir a sala, aí eu mando o aviso para vocês, né, e o contato do professor para vocês poderem entrar em contato para poder coordenar essa dinâmica, viu? Porque fica complicado, né? Porque às vezes o professor de administrativo está com um horário disponível, o de informática está com outro, eu estou com outro, então para casar todos os horários juntos, né? Está ficando mais difícil, né? Tá bem? Gente, vamos continuar. E aí, vamos agora fazer pela fórmula, tá? Então, pela fórmula, vamos ver como é que faz, tá? Então, temos aqui, gente. Apliquei um capital de R$ 2.000 a uma taxa de juros composto, blá, 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 blá. Qual é a fórmula, pessoal? A fórmula é essa aqui. Ó. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Tá? Então, essa aqui, gente, é a fórmula do juro composto, que, na verdade, não é a fórmula do juro composto, é a fórmula do montante, porque aqui a gente calcula o montante. Tá? O M, gente, o M ele é o montante, tá? O C, gente, ele é o capital, tá? O I, ele é a taxa, e aí não sei se tu percebeu uma diferença, que quando a gente usava a fórmula do juros simples, tá? Eu até vou botar a fórmula do juros simples aqui, ó. Essa é a fórmula do juros simples, ó. A gente tinha embaixo da taxa, a gente tinha um 100. Então, eu podia botar a taxa inteira, né? Tipo, se fosse 30%, eu botava 30%, né? Se fosse 2%, eu botava 2%, porque tinha o 100 embaixo, gente. Aqui nessa fórmula não tem o 100 embaixo, tá? Então, eu tenho que levar a taxa já dividida por 100, tá? Professor, mas se eu quiser, eu posso sempre botar o 100zinho aqui, pode também. Mas aí tu já sabe que vai ter que sempre dividir essa taxa por 100, tá bom, gente? E o T, professor? O T é o tempo, filhão. O T é o tempo. Aí, beleza?
E agora, pessoal? Agora vamos lá. Vamos fazer esse cálculo aqui. Então, nós temos um montante, tá? O montante que é o capital de 2.000, tá? Mais a taxa. A taxa ela é de 10%, gente. Então, não esquece que tem que dividi-la por 100, né? Então, vai ficar 10 sobre 100, que é o 10%, né? Aqui a gente já vai se ajudar, professor. Vem cá. Esse morreu com esse, isso aí. E 1 dividido por 10, gente, vai dar 0,1. Tá? Então, 0,1 aqui, professor, tá? Elevado a T, que são 3 períodos, porque eu vou ficar 3 meses. Ó. Pronto. Tá? E agora, professor? Agora o montante vai ser 2.000 vezes. Aí vamos fazer primeiro essa soma, gente. Tá? 1 mais 0,1 vai dar 1,1, elevado à terceira potência. Tá? E agora? Agora, muita calma nessa hora, né? A gente tem uma multiplicação, que é o 2.000, né? Mas também temos uma potência, que é 1,1 na terceira. Quem manda? A potência. A potência tem prioridade, né? Sempre potência e raiz, né, gente? Para depois multiplicação e divisão, e finalmente lá, soma e subtração. Professor, o que é 1,1 na terceira? Olha, 1,1 na terceira, eu tenho más notícias, viu? Porque 1,1 na terceira é 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Pronto. Tem algum macetinho para fazer isso aqui, professor? Não, não. Só se tu tiver algum contato no outro plano espiritual e consiga fazer de cabeça. Senão, academia, no braço, né? Vamos lá, então. 1,1 vezes 1,1, né? Professor, 1,1 vezes 1,1 é bolinho, né? 1 vezes 11, 11. 1 vezes 11, 11. Então, temos aqui 121. Corrige 2 casas, tá? 1, 2, tá aqui. Agora, esse valor aqui, professor, já deu 1,21, que ainda tem que multiplicar por 1,1. Bora lá. Né? E agora, professor, 1 vezes 121 é 121. 1 vezes 121 é 121 de novo. Tá? Então, aqui deu 1, aqui deu 3, aqui deu 3, aqui deu 1. Conta as casas, tá, gente? Aqui tem 1, 2, aqui tem 3, então, né? Então, aqui ficou 1,331. Esse 1,331 eu boto aqui, gente, ó. Montante, então, é igual a 2.000, multiplicado por 1,331. E agora, pessoal? Agora multiplica. Multiplica 1,331 por 2.000, gente. Tá? Na hora de multiplicar por 2.000, eu multiplico só por 2. Esqueço das vírgulas. Não tem vírgula, é como se fosse 1.331. Eu multiplico por 2, boto e zero, depois eu venho com a vírgula. Tá? Então, vamos comigo, ó. 2 vezes 1 são 2, 2 vezes 3 são 6, 2 vezes 3 são 6, 2 vezes 1 são 2. Beleza. Có, 3, 0, 1, 2, 3. Volta 3 casas. Então, volta 3 casas. Está aqui, 2.662. Eis aqui a fórmula de juros composto. Tá aí. Então, na tela, 3 possibilidades, né? Aquelas 2 primeiras, que pegavam os 2.000 e levavam os 10% aos trancos e barrancos, tá? Depois a gente trabalhou só com a taxa. É bom trabalhar só com a taxa, porque aí também a gente chega nas taxas equivalentes, se for pedido na questão, né? E aqui a gente está trabalhando com a formulazinha do montante, está aí para nós olhar. E aí? Bora fazer umas questões agora? Agora é os senhores e as senhoras que vão se puxar aí, viu? Professor. Oi. Desculpa atrapalhar. Hoje vai ser a última aula. No domingo que vem já começa a aula do projeto novo, correto? Sim, então, já. O senhor já comentou que hora vai ser a aula do projeto e a aula das questões? Então, sobre o horário das aulas de questões, Desculpa, né? Eu vou estar perguntar só porque eu não vou poder ficar a aula toda agora, que vou ter um compromisso daqui a pouco. Eu vou rever o restante depois. Tá bom, Francisco, viu? Eu ainda tô finalizando esse horário da turma de questões, tá, Francisco? Aí eu posso até te mandar pro WhatsApp hoje ainda, para te informar isso aí, viu? Não, tá bom, tranquilo, então. Obrigado. Tá? Tá bom, Francisco. Ó, gente, então, olha só. Colocando aqui, ó, vamos botar número 1. Essa folhinha que eu mandei para vocês. Perdão não ter mandado hoje, viu? Mas eu percebi depois que não estava junto com a folha da aula passada, né? Então, eu mandei hoje para vocês, perdão, mas está aqui o material. E nós vamos tentar fazer, então, essa aqui agora, tá? Então, um tempinho aí para vocês, gente, ó.
tentar fazer essa número 1, tá? Pronto, aí, ó. Tempinho pra você dar uma lida, eu já vou ajudá-los, tá? Aqui até nos ajudou, porque a gente já tem esse 10%, né, em 3 anos. Eu estava esperando a definição de um horário aqui. E então já vai ficar definido isso, viu, gente? Estava só aguardando essa decisão aqui. Ó, então ficou definido isso aqui, ó. Vai ficar das 8 às 10, tá? Essa aqui vai ser a parte de raciocínio lógico, tá? E aqui vai ter tabela verdade, análise combinatória, conjuntos, diagramas, né? E a turma de questões na sequência, viu? É a única forma, viu? Essa vai ser a turma de questões, tá? Tá aí, ó. Viu, Francisco? Só acho que era essa horário que você está precisando, né? Eu tive definições aqui de horários, tá? Então, a turma de questões das 10 ao meio-dia, né, e a turma de raciocínio lógico das 8 às 10, tá? Essas turmas são todas com aulas gravadas, né, gente? Tá? E se for fazer as duas, né, para vocês que são alunos, né, é esse valor aqui, ó, tá? São 8 encontros, tá? Nesse valor aqui. E se for fazer uma ou outra, então o valor continua o mesmo, né? 99 para os 8 encontros, tá? E se quiser fazer as duas, então fica essa promoção aí para quem é nosso aluno aqui. Tá bom, meus queridos? E aí começa na semana que vem. Então, aqui começa a tabela verdade, do zero, né? Raciocínio lógico, normal. Claro que com questões, sempre foi com questões, né? Mas é toda aquela sequência de assuntos, né? E aqui, não. Aqui, na verdade, cada domingo, nós vamos ter uma lista com assuntos misturados, né? Tanto a parte de raciocínio lógico, matemática, algumas questões de financeira, né? É uma turma para o pessoal que quer ficar fazendo atividade. Claro que eu vou ficar sempre olhando os editais, né, gente? E aí eu vou focar os assuntos nos editais que estão em jogo naquele cenário ali, né? Então, por exemplo, CNU, né, que está tendo prova, que vai ter prova ainda, vai ser questões de Cesar Rio sobre assuntos do CNU, né, do BNB,
né? Então, eu sempre vou ficar olhando o que está rolando no contexto. Vocês também podem colaborar, né? É só me dizer, professor, faz questões dessa banca aí que eu vou me preparar para essa prova aí e tal. Né? Então, essa turma aqui é uma turma mais tranquila, porque eu posso receber essa colaboração de vocês para montar esses materiais, viu? Tá? Ok, professor, obrigado. Beleza. E questão de grana, gente, não é questão, né? Se a gente vai falando, a gente vai conversando, vocês podem começar estudando, né? E depois a gente vai se ajeitando isso aí, né? Tá bom? Bora então, meu povo, vamos fazer essa? Ó, um cliente deseja fazer uma aplicação em uma instituição financeira que paga uma taxa de juros compostos de 10% ao ano, né? Por um período de 3 anos, que é o que aconteceu ali, né? Então, ele vai deixar um valor durante 3 anos, né? Lá o meu era mês, né? Mas aqui é anos. Então, vai ser primeiro 10%, tá? Depois, de novo, 10%, tá? Depois, de novo, 10%, tá? E aí, o que acontece? Ele planeja comprar uma TV no valor de 3.500, né? À vista, tá? Então, olha só, isso aqui é dedicação, né? Que é comprar uma TV à vista e vai aplicar durante 3 longos anos para finalmente ter essa TV, né? Então, tomara que a TV, daqui a 3 anos, ainda custe 3.500, né? Porque ele vai fazer todo esse trabalho para poder juntar esse dinheiro. Então, daqui a 3 anos, né, ele quer ter R$ 3.500 num capital que vai aumentando 10%. Tá? Ele quer saber qual é o valor aproximado para esse objetivo. Aí nós temos as alternativas aqui. Tá? Aí, quais são as opções, professor? As opções, a primeira é testar alternativa por alternativa. Né? A gente pegaria uma por uma e ia botando 10% para ver qual que chega em 2.500. Tá? Professor, mas aí nós iríamos fazer só isso aí, né? E o resto da prova de matemática não ia dar tempo, pois é. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso aqui usando a fórmula, tá? Eu vou fazer também usando a fórmula. E a gente pode fazer isso aqui usando uma regra 3. Como é que é, professor? Usando uma regra 3 isso aqui? Sim, usando. Quer ver como é que eu faria usando uma regra 3? Eu faria usando uma regra 3 pensando assim, olha só, nós temos uma coisa que vai aumentar 10%, depois vai aumentar 10%, depois vai aumentar 10%, tá? Ela chega aqui, ela é aqui no começo 100%. E aí ela aumenta 10, aumenta 10, aumenta 10 e chega lá em 3.500. A gente já fez isso, mas eu vou fazer de novo, tá? Então eu vou juntar esses dois 10% primeiro, fazendo assim, né? Mais 10, mais 10. Os 10 se multiplicam e são divididos por 100, tá? E aí, professor? Aí eu morri. Uma vezes 1 deu 1. Aqui já deu 21%. Então, até agora aqui, professor, já deu 21%. Que aí eu vou casar com aqueles 10, de novo, né? Mais 21, mais 10. Aqui do lado eu vou multiplicar e vou dividir por 100, tá? Aqui eu posso cortar, 21 vezes 1 é 21, sobre 10, isso aqui vai dar 2,1. É só jogar aqui. Então, nós temos 1, aqui nós temos 3, aqui nós temos 3. Então, quer dizer, gente, que nesse percurso inteiro, tá, o produto conseguiu aumentar 33,1%. Ele conseguiu aumentar 33,1%. Isso significa, gente, olha só o que eu vou falar, porque isso aqui é muito importante que tu entenda. E se tu não entender, tu abre o microfone, tu escreve aí, para eu poder te ajudar, tá? Então, olha só. Pensa só. Uma coisa, gente, ela começou, um valor, gente, ele começou valendo 100%. Aqui na esquerda, aqui, tá? Ele começou valendo 100%, tá? Aí ele aumentou 10 e aumentou 10. Ele não aumentou 30, porque isso seria juros simples, né? Esse 100%, ele vai aumentar 33,1%. Isso quer dizer, gente, que quando ele chegar aqui nos 3.500, quanto que ele vale? Ele vale aquele 100% que ele começou, gente, mais 33,1 que ele vai aumentar.
Então, ao chegar aqui, gente, ele vai valer 133,1%. Tá? É muito importante que tu entenda de onde é que saiu esse 133,1%. Tá? Primeiro, eu percebi que 3 aumentos de 10 representam um aumento de 33,1%, e se ele começou lá valendo 100%, aumentou 33,1%, ele chega aqui valendo os 100% que ele era, mais os 33,1% que ele vai aumentar. Então, ele fica valendo 133,1%, que é os 100% que ele começou, mais os 33,1% que ele vai aumentar. Então, quer dizer, doutor, que esses 3.500 representa 133,1%. É isso. Pronto, então vamos na regra 3. Vamos lá na regra 3. Valor e porcentagem. Valor e porcentagem. Professor, 3.500, então representa 133,1%. Era aquele 100% que cresceram 33,1%. Mas eu quero saber o valor do começo, professor. Poxa, o valor do começo é X, gente, a gente não sabe. Mas ele é 100%. O valor do começo é X, e ele é o quê? 100%. Agora, nós temos a regra 3 montada, tá? E com a regra 3 montada, a gente só vai... E a gente vai agora cruzar e multiplicar. Então, vamos ter o que aqui, professor? Vamos ver. Vamos ter 133,1 vezes x igual a 3.500, que vai multiplicar o 100, gente, então ele vai ganhar 2 zeros. Aí, tá? E agora, pessoal, agora isso aí vai passar para lá dividindo, né? X é igual a 3.500, com 2 zeros, tá? Dividido por 133,1. Né? E agora, pessoal? Agora é choro e ranger de dentes, né? Porque agora a gente, infelizmente, vai ter que fazer essa multiplicação, tá? É claro, né, gente, que quando a gente estiver fazendo essa multiplicação, né, isso é uma coisa assim que vocês têm que ganhar com o tempo, né, essa malícia, né? Na hora que vocês estiverem fazendo essa divisão aqui, gente, então, vocês têm que dividir e olhar para as alternativas, tá? Porque ainda tem aquela pressão da escola, né? Que a gente tem que mostrar o cálculo todo na prova para a professora poder ficar feliz e dar os 100% de acerto, né? Aqui não, filho, vai dividindo e vai olhando. Vem cá, olha só. Então, eu tenho 3.500, né, Benício? 3.500. A minha professora era um inferno, meu senhor amado. Ela lia rascunho inteirinho. Ela corrigia A minha o era assim também, professor. Tinha Oi? que mostrar. A minha era assim, tinha que mostrar como foi que fez, como foi que deu o resultado. Isso aí. Se botasse só a resposta, não valia, né? Tinha que estar todo o procedimento, né? E se errasse no procedimento, porque às vezes a gente erra ali e acerta no final, né? Erra no meio e acerta no final, né? Se errasse ali também já era, porque daí não justificava o acerto no final, né? Então, gente, lembra de todo esse sofrimento? Acabou, é um concurso público, ninguém vai olhar o rascunho de vocês, né? Então agora, pelo menos, nós temos essa libertação, né? Ó, gente, 133,1, tá? A primeira coisa que tu vai ter que fazer aqui, meus queridos, é igualar, né? Porque aqui, como tem uma casa depois da vírgula, gente, eu sou obrigado a botar um zero aqui. Aí eu venho cá e tiro a vírgula. Então, acabou. Tá? Professor, 1.331, eu vou pegar logo 3.500 para 1.331. Não vai dar 3, gente, porque 3 dá 3.900, né? E porrada. Então, isso aqui vai dar 2. Se vai dar 2, eu já corro lá. Vai dar 2, vai começar com 2. Ah, que triste. Começar com 2 não adiantou nada, porque todo mundo aqui começa com 2. Beleza, vai que deu certo, né? Vai que dá certo, né, gente, hein? Não deu certo, professor. Então, vamos lá. 1.331. Vezes 2, né? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 6 e 2. Então, estamos com 2.662, que agora vamos ter que fazer essa subtraçãozinha aqui, né, gente? Aqui tem aquele macetinho, né? Que a gente aprende lá na escolinha, né? Então, aqui vira 4, aqui vira 9, aqui vira 1, né? Então, vai dar 10, que vai dar 8, né? O 9 vai dar 3, e aqui vai dar 4 menos 6 vai dar 2, né? E aqui, o 3 menos 1, 3 menos 2, né, vai dar 1. Então, estamos com 1.238, né? Esse 1.238 não dá para dividir,
por 1.331, então a gente começa a baixar esse zero aqui, tá? E agora, pessoal? Agora, neguinho, agora deixa eu ver, isso aqui deve dar, será que vai dar 6 vezes, 7 vezes, né? A gente vai fazendo meio que na tentativa e erro aí, né? Vamos ver se vai dar 6? Vamos ver, 1.331, né? Isso mesmo, dividido, deu certinho aqui. Deixa eu só conferir aqui o que está errado aqui. Não, está errado aqui. Deixa eu ver. 2.600. Acho que tem a subtração errada aqui, gente. E está errado aqui, peraí, perdão. Aqui, gente, aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, peraí. Aqui vai dar 10, ó. Eu não sei como é que eu tirei, eu fiz 6 menos 2, gente, é 4, né? Então, ó, 10 menos 2 são 8, 9 menos 6 são 3, aqui o 4 eu não tiro 6, eu tirei de 6 para 4, gente. Então, aqui vai ficar 2, gente, e aqui fica 14. 14 menos 6, 14 menos 6 são 8, e aqui 2 menos 2, aqui 838. Professor, não dá, né, professor? Vamos ter que baixar o zero aqui. Então, vamos ter 8.380. Agora, acredito que vai dar 6. Vamos ver. 1.331 vezes 6. Acho que agora vai encostar, viu? Deixa eu ver aqui. Isso aí, vai encostar. Então, vamos ter ali, professor, vamos ter 6. 6 vezes 1 vai dar 6. 6 vezes 3 vai dar 18. Sobe 1, tá? 6 vezes 3, gente, de novo 18. Com 1 vão ser 19, tá? E 6 vezes 1 são 6, com 1 são 7. É isso mesmo, ó. 7.986 é o que chega bem pertinho, gente, tá? 7.986, né? É o que chega bem pertinho. E aí a gente já consegue perceber que a gente tem duas hipóteses aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que eram duas. Deixa eu ver aqui. Era 2 e 6, gente, ó. Então já estou sabendo, ó, já estou sabendo que não é a letra E, tá? Já estou sabendo que não é a letra D, já estou sabendo que não é a letra B. Então só pode ser esses dois aqui, ó. Um que começa com 269, o outro que começa com 262, tá? E agora, pessoal, agora vamos ver, ó. Então aqui vai sobrar quanto aqui, professor? Deixa eu ver se essa multiplicação deu certo. 6 vezes 1, 6, 6 vezes 18 sobe 1, 6 vezes 18 com 19, é isso aí. Bom, agora, pessoal, agora vamos ver essa subtraçãozinha aqui, né? Vamos de novo fazer o esqueminha. Então, esse 8 aqui, né? Vai virar 7, então vai dar 10. Aqui vai dar 4, gente. Aqui vai pedir emprestado de novo, vai dar 17. 17 menos 8 são 9, né? São 9. E aqui vai emprestar de novo, vai dar 12, menos 9 vai dar 3. E aqui 0, deu 394. Aí eu vou baixar o próximo 0. Quando eu baixar o próximo 0, eu já consigo enxergar aqui. Tá? Porque lembra que as opções lá era depois do 6, o 2 ou o 9. Olha ali, ó. 2, 6 e 2, 2, 6 e 9, gente. Ó. 2, 6 e 2, 2, 6 e 9. Então, já sei, professor, já sei. Isso aqui não tem como ser 9 de jeito nenhum, nessa divisão aqui, né? Isso aqui não tem como ser 9 de jeito nenhum, porque aqui é 3.900 e pouco, né? E aqui é 1.300 e pouco, isso aqui vai ser 2, não vai ser 9, então é 262 a resposta. Voltando para cá, alternativa de letra A. Tá? Então, aqui nós fizemos, gente, usando a taxa de aumento, 10 mais 10 mais 10, né? Chegando ali no valor final, né? E usando, então, a regra de 3. Tá? Professor, e se fosse fazer na fórmula, fica mais fácil? Vamos lá, vamos tentar fazer na fórmula. Se for fazer na fórmula, gente, a gente vai botar de novo a questão. Tá? E aí, nessa questão aqui, a gente vai usar a fórmula, então, do montante. Tá? Então, montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Né? Nesse caso, gente, o montante é esses 3.500 que eu quero chegar, né? Então, aqui o montante é 3.500, que a gente quer chegar. O capital a gente não sabe, até o momento. 1 mais a taxa que a gente vai usar, gente, ela é essa taxa de 10%, só que eu não posso trazer ela para cá crua, né? Então, eu vou ter que fazer 10 sobre 100, tá? Morreu aqui os dois zeros, e aí ficou 1 sobre 10, que vai dar 0,1. Então, aqui 0,1. Elevado ao tempo, que são 3 meses, tá? Bom, aqui nós vamos ter 3.500, que é igual a capital, vezes 1 mais 0,1, vai dar 1,1, elevado à terceira potência. Né? Bom, nós já fizemos esse 1,1 elevado à terceira potência, gente. Quer ver? Nós já fizemos aqui, quer ver? Olha só, onde é que nós fizemos aqui? Cadê? Acho que foi nessa questão aqui que a gente já fez. Aqui, ó.
Ó, a gente já fez esse 1,1 elevado à terceira potência. Deixa eu até copiar essa brincadeira aqui para nós levar para lá. Isso aqui nós já fizemos, ó. Tá? Vou levar para lá. Então, esse 1,1 na terceira potência, pessoal, tá? Aqui. É aqui que eu vou precisar, ó. Esse 1,1 na terceira potência, eu já vou botar o rascunho, então, aqui colado. Aqui. Ó, então, tá aqui ele e ele aqui, ó. Pronto. Então, esse 1,1 na terceira potência, pessoal, está aqui no cantinho, ó. Isso vai dar 1,331. Então, nós temos 3.500, né? Igual a C vezes 1,331, que é aquele 1,1, 2,1, 2,1. Esse valor passa dividindo, pessoal. Então, nós temos 3.500 divididos por 1,331. Esse é o capital, gente. Tá? Na hora de fazer essa divisão, 3.500 por 1,331. Opa, 1,331. O que a gente vai fazer? A gente vai igualar as casas, não é isso? E na hora de igualar as casas, gente, 1, 2, 3 casas, obriga a colocar 3 zeros aqui. 1, 2, 3 zeros. E depois a gente tira a vírgula. E aí, essa divisão já foi feita, gente, ó. Esse 3.500 com esses 3 zeros, dividido por aqui, a gente já fez, ó. Está aqui em cima, ó. Cadê ela? Está do outro lado lá, ó. Então, a gente já fez essa divisão aqui, ó. Que é o 3.500, ó. Ó, dividido certinho, ó, 3.500. Vamos até levar para lá para conferir. Mas já foi feito aqui, ó. Então, essa divisãozinha, né, vamos levar para lá. Já está feita aqui, ó. Ó. Então, essa divisão, professor, que eu vou ter que fazer aqui, ó, ela já está concluída aqui, ó. Ó, pronto. É a mesma divisão, gente. É a mesma ali, ó. Só olhar ali, ó, a mesma divisão, né? Então, é o 3.500, ó, com os 3 zeros, tá? Dividido por 1,361, a gente já fez, já sabe que começa dando 262 e uns quebrados, né? A alternativa letra E, também marcada com sucesso, tá? Então, aqui é uma coisa que eu não interfiro, tá? Talvez em outras épocas eu interferia. Eu dizia, gente, isso aqui é mais fácil, hein? Eu dizia, né? Depois eu parei de dizer porque eu sei que não tem jeito, né? A pessoa, ela percebe realmente fazendo se ela se sente mais segura usando a fórmula, sempre com a fórmula, né? Geralmente quem tem mais dificuldade gosta de fazer com a fórmula, né? Tá? E é isso aí, gente, né? Podem falar, podem perguntar aí. A Maria tinha levantado a mão, mas acho que foi sem querer, né, Maria? Quer falar mesmo? Foi, professor, porque estava travando, mas aí Ah, é? já Mas agora? tá normal agora. Tá melhor? Tá. Naquela hora estava travada. No meu celular, eu não sei se ninguém reclamou, então, não sei se era Tá, só mas o aí meu. né? Alguma coisa que tu perdeu, Maria, tu não entendeu? Quer que eu volte? Pode falar, querida. Não, 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 eu fiquei só, ela ficou travando, mas o senhor foi falando, ficava falando, aí ela dava para me escutar, mas depois voltou normal já está normal. Tá certo. Ó, gente, agora vamos botar algumas questões dessa lista que não são exatamente só de juro composto, tá? Mas aí a gente vai fazer também de um pouquinho algumas coisas que são de taxa, de juros simples, tá? Então, deixa eu pegar o material de vocês lá, tá aqui o material de vocês, ó, e vamos fazer agora a questão de número 2, tá? Então, um tempinho aí para vocês dar uma olhada nessa 2 aqui. E depois eu já vou mexer com um pouquinho de sistema de amortização, tá, gente? Para você ter uma ideia só. Semana que vem, então, das 8 às 10, começa a parte de raciocínio lógico, do início, do começo, tá? E das 10 ao meio-dia, só resolução de questões, mais variadas situações, né? Um tempinho aí para vocês fazerem.
Um banco fez um empréstimo de R$ 10.000 a um cliente, pelo prazo de um mês, tá? Cobrando um valor de R$ 100 a título de juros. R$ 100 por um mês, né? Tá? Qual a taxa de juros que o banco cobrou do cliente? Tá? Gente, quando ele pergunta a taxa de juros, tá? A gente tem que ficar muito ligado num detalhe. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, as taxas, gente, elas podem ser representadas de duas maneiras. Eu posso representar uma taxa na forma de porcentagem, mas eu também posso representar uma taxa sem porcentagem. Tá? Existe isso, professor? Claro. A taxa, quando ela é representada sem porcentagem, gente, é aquela taxa que a gente colocou lá na fórmula do montante do juro composto. Essa aqui, gente, ó. Ó, quando eu boto esse 0,1 aqui, ó, que é o 10, que é uma taxa percentual, né, dividida por 100, por isso que é dividida por 100, com a taxa percentual, essa taxa aqui, gente, ela tem o nome de taxa unitária. Tá? Então, nós temos dois tipos de taxa em juros. A percentual, que tu sabe porque ela vem com o símbolo da porcentagem, e a unitária, que ela vai ser aquela percentual dividida por 100. Então, por exemplo, ó, professor, se eu estiver trabalhando com uma taxa, por exemplo, de 30% ao mês, tá? Como é que eu represento isso sem a porcentagem? É fácil, né? 30% ao mês representa 30 sobre 100. Tá? E aí, o que eu posso fazer aqui, professor? Eu posso cortar esse zero com esse zero, e aí ficou 3 dividido por 10, gente, que vai dar 0,3. Esse 0,3 também é taxa, professor? Também é taxa, só que ele não leva a porcentagem. É 0,3 ao mês. Tá? Então, 30% ao mês é a mesma coisa que 0,3, aí sem a porcentagem, ao mês. Professor, se fosse, por exemplo, 12,3% ao ano, como é que eu transformo essa taxa sem porcentagem? É muito fácil, é 12,3 sobre 100, tá? E aqui eu não tenho nenhum zero para cortar, né? Então eu escrevo 12,3, e como eu estou dividindo por 100, que tem 2 zeros, gente, a vírgula entra para cá 2 casas, né? Então a vírgula vem para cá, né? Não existe mais essa vírgula, e eu boto um zero ali. Então vai ficar 0,123 ao ano, sem a porcentagem. Então essa taxa aqui é percentual e essa taxa aqui é unitária. Essa taxa aqui é percentual e essa aqui é a unitária. Tá? Isso é uma grande armadilha dentro das provas da Sesgran-Rio, porque perceba bem aqui a armadilha deles. Ó. Eles dão taxas sem porcentagem, porque é uma taxa que foi dividida por 100, e dão taxa com porcentagem. Dão taxa com porcentagem, sem porcentagem. É uma taxa que foi dividida por 100. Né? E aqui, ó, sem porcentagem também, é uma taxa que foi dividida por 100. Então, tem que cuidar essa malícia da banca. Tá? Professor, aqui o que eu posso fazer aqui? Aqui tu pode usar uma regra 3, se quiser. Tá? Pode. Tu também pode usar, por exemplo, uma fórmula. Qual fórmula que eu usaria aqui, professor? Olha, como é um mês só, gente, é melhor usar a fórmula de simples, né? Porque tanto faz, né? Pode usar a fórmula de juro composto, professor? Pode, mas aí eu acho que é um exagero, né? Mas o resultado seria o mesmo, gente. Tá? Como é um mês só, dá certo com a fórmula de juro simples, dá certo com a fórmula de juro composto, tá? Dá certo na regra 3. Como é que seria na regra 3, professor? Na regra 3 seria assim, ó. Nós temos um valor de 10.000, tá? E esse valor de 10.000, gente, ele representa 100%. Tá? E ele gerou, professor, ele gerou um juro de R$ 100. Então, esses R$ 100 que ele gerou de juros, quantos por cento é? Pronto, está aí. Tá? Claro que a gente pode fazer pela fórmula. Depois eu até posso te mostrar com a fórmula, então, de juros simples, que dá a mesma coisa. Né? E agora, professor? Agora a gente vai fazer o que tem que fazer. Né? Então, vamos ter 10.000x, tá? Igual a 100 vezes 100, gente. Como é que é 100 vezes 100? É o 100 que vai ganhar o quê? 2 zeros. Vai dar 10.000 de novo, professor. Então, x vai ser 10.000 divididos por quem? Por 10.000. Isso vai dar o quê, professor? 1. Esse 1 é o quê, professor? Esse 1 é o quê? Por cento. Então, esse 1, gente, é uma taxa percentual. E a percentual, como foi durante um mês, gente, ó, foi durante um mês, cadê? Ó? Foi durante um mês, é 1%
ao mês. Tá? Aí eu olho lá nas alternativas. Tá? Aí tome cuidado, ó, tem esse 1% aqui te esperando, mas isso aí é 1% ao ano, né? E é, na verdade, 1% ao mês. O que eu posso pensar aqui, professor? Eu posso pensar em transformar essa taxa percentual numa taxa sem porcentagem, que é aquela taxa unitária, né? E aí, como é que faz, professor? Ué, a gente já viu na página anterior, né? A gente faz 1 dividido por 100. Aí, ó. Tá? 1 dividido por 100, como é que fica, professor? Fica 1, a vírgula está aqui. Como eu vou dividir por 100, gente, a vírgula tem que voltar 2 casas. Eu tenho que inventar um zero aqui na frente, primeiro. Aí eu tenho as 2 casas, né, gente? A vírgula vem para cá, essa vírgula não existe mais, e eu boto um zero aqui. Então, isso aqui vai ficar 0,01 o quê? Ao mês. Aí, sem porcentagem. Acabou. Já chegamos. 0,01 ao mês está aqui, professor. 0,01 ao mês, professor. Alternativa, então, de letra A. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com a Cesgran Hill, né? Porque ela faz essas armadilhas, né? Ela pede a taxa e te dá um rol de opções, onde tem a taxa em porcentagem, tá? Que geralmente não é a certa, porque ela está ali com treta para cima de ti, né? E aí tem a taxa sem porcentagem, que é essa que a gente acabou de descobrir. Então, 1% ao mês, professor, é a mesma coisa que 0,01, não é por cento, né? É 0,01 ao mês. Né? Que é o que a gente chama de fator de multiplicação, que a gente usaria em cima de um capital imediatamente. Tá? E aí, meus queridos, está tudo bem? Professor, faz na fórmula, vamos fazer na fórmula. Tá? Na fórmula, a Albenice está apavorada aí, na fórmula, hein? A fórmula vai ficar assim, ó. Ó, na fórmula vai ficar assim, ó. Olha só. Na fórmula eu posso usar juros simples, se eu quiser. J igual a capital, vezes taxa, vezes tempo, sobre 100. Tá? Aí na fórmula vai ficar o juro, o juro é R$ 100. R$ 100. O capital é 10.000. Né? Vezes a taxa a gente não sabe, né? Vezes o tempo, é um mês só, gente. E todo mundo vai ser dividido por 100. Pronto. Aí aqui, gente, já virou bagunça, ó, porque aqui já esse zero matou esse zero, então matou esse zero. Então sobrou o quê, professor? Sobrou 100, que é igual, aqui dá 100, vezes i são 100i, vezes 1 continua sendo 100i. Pronto. O 100 que está multiplicando o i passa dividindo. Então, vou ter 100 dividido por 100, que é igual a i, e o i de novo vai dar o quê? 10, não, vai dar 1%, 1%, né? Esse 1% ao mês. E aí vocês vão transformar, né? 1 sobre 100 vai dar 0,01 ao mês, e aí 100 sem porcentagem, né, gente? Uma coisa é a taxa percentual, outra coisa é a taxa unitária, que é a taxa crua. E aí, meus queridos, está tudo bem? Bora? Deixa eu ver se tem mais uma interessante aqui para a gente fazer. Ó, tem essa aqui, ó. Vamos fazer essa aqui, essa 3? Todas as questões que ficarem sem resolução, gente, eu vou jogar na turma de questões diluídas, né? Para a gente poder também fazer quando a gente tiver essa turma. Tá? Quem for fazer as duas turmas, das 8 às 10 e das 10 ao meio-dia, sempre vai haver um intervalozinho de 10 minutos, tá, gente? Entre uma passada de uma turma para outra. O povo poder também ir ao banheiro, alguma coisa, né? E as aulas sempre são gravadas, né, gente? Então, também qualquer coisinha que perder e quiser assistir depois e me tirar dúvida comigo, pode tirar. E é isso. E as aulas gratuitas, a gente, ficarão só de raciocínio lógico e matemática mesmo, viu? Tá? Mas aí eu vou avisando para vocês aí, no decorrer da semana. Tempinho aí para vocês verem, essa aí.
24 de março, né, gente? 2024 já está nos deixando na poeira, né? Ah, perdão. Que está fazendo 18 graus, gente. Mas Maceió deve estar o dobro, né? Bora? No boleto bancário de sua prestação, uma pessoa leu que é cobrada uma multa de 1,2% por dia de atraso. Senhor, hein? Tá? Sobre o valor da prestação condicionada a atrasos não maiores que 30 dias. Tá? Em certo mês, uma pessoa pagou uma prestação com atraso, tendo que desembolsar R$ 233,20 em vez de 220. Então, vamos lá, se liga. Era para pagar 220, tá? E aí atrasou, está pagando R$ 233,20. Tá? Normalmente pagos nos meses em que não houve atraso no pagamento. Por quantos dias ela atrasou a prestação esse mês? Tá? Gente, ele está dizendo que é 1,2% por dia sobre o valor da prestação. Então, é sempre 1,2% sobre aquele valor. Sobre aquele valor. Então, é como se fosse juros simples. Tá? Dá para usar juros simples? Dá para usar juros simples, se quiser aqui. Tá? Como é que eu usaria juros simples aqui, pastor? Para usar juros simples, tu perceberia, né, que juro é igual a capital, vezes taxa, vezes tempo, sobre 100. Tá? O juro aqui é essa diferença que eu estou enxergando, que é uma diferença de R$ 13,20, de dali para lá. O capital que está gerando esses juros é de 220, né? A taxa, a gente sabe que ela é 1,2% ao dia, vezes o tempo em dia, e todo mundo dividido por quem? 100. Então, quem fosse usar a fórmula, esse seria o caminho. Tá? Capital é 220, gera um juro de R$ 13,20, tá? A taxa é 1,2%, o tempo, a gente vai descobrir, que é o tempo em dias, né? E todo mundo dividido por 100. Tá? Professor, uma coisa, como é que tu sabe que é juros simples? Eu sei que é juros simples porque a taxa ela é por dia de atraso sobre o valor da prestação. Né? Então, é sempre sobre o valor, sempre sobre o valor da prestação. Então, vai passando os dias, eu sempre vou pagando 1,2% sobre o valor da prestação. Sobre o valor da prestação. Então, aquela remediação, né? Sempre vai lá em cima do capital inicial, sempre lá em cima do capital inicial. Tá? Outra forma de resolver, pessoal, outra forma de resolver é calcular quanto é que eu pagaria num dia. Num dia, vamos ver? Num dia, gente, eu pagaria 1,2% de 220. Então, isso eu pagaria em um único dia, né? Um único dia, 1,2% de 220. Tá? Então, isso aqui ficaria 1,2 sobre 100 vezes 220 sobre 1. Tá? Então, eu estaria calculando quanto que eu estou pagando por dia de juros. Né? Aqui eu vou matar esses dois zeros, esse zero, ele mata esse zero aqui. Né? Aí eu vou ter 1,2 vezes 22, vamos fazer isso, 1,2 vezes 22. Né? Aqui que a gente faz? A gente multiplica sem a vírgula, depois a gente corrige, né?
Então, 2 vezes 2 são 4, 2 vezes 1 são 2, e depois de novo, né? 2 vezes 2 são 4, 2 vezes 1 são 2. Então, temos 4, temos 6 e temos 2. Corrijo uma casinha aqui, né? A casinha aqui, ó, fica 26,4. Voltamos para cá. Então, temos 26,4 dividido, não esquece que é por 10, né? 26,4 dividido por 10, gente, vai dar 2,64. Isso aqui é ao dia, gente. Então, eu estou pagando R$ 2,64 por dia de atraso, né? Como eu paguei R$ 13,20, é só dividir, né? Então, ficaria R$ 13,20, né? Dividido por R$ 2,64 que eu pago por dia. Aí eu consigo descobrir quantos dias, né? Eu vou ficar pagando, porque eu pago todo dia, 2,64, 2,64, 2,64, né? Que daí deu esses 13,20. Aqui já está igualado, professor, já está igualado, ó, 2 casas, é só tirar a vírgula, gente, ó. Oi. Pode falar, gente. Aí aqui eu vou chutar os 5 mesmo, né? 264, vamos ver vezes 5. 5 vezes 4 são 20, sobe, gente. 5 vezes 6 são 30, com 2 são 32, né? E 5 vezes 2 são 10, com 3 são 13. Dá 5 vezes, gente, que dá 1.320, então realmente são 5 dias, tá? 5 dias, vem aqui e marca, né? Aqui, tá? Professor, se seguisse na fórmula aqui, tranquilo, né? A gente pode cortar esse aqui com esse aqui, já ajudou um pouco, né? Então, ficou 13,20 igual. Aí, 22 vezes 1,2, eu já fiz, gente, olha lá, ó. Eu já fiz ele, ó, ali, ó, 22 vezes 1,2, ali, ó. Eu já fiz, ó, daria 22 vezes 1,2, né? Daria 26,4. Então, aqui seria 26,4, né? 26,4, aqui. 26,4, né? Multiplicado pelo tempo. Ah, tem o 10 aqui, né? Tem o 10 aqui, ó. Multiplicado pelo tempo, dividido por quem? Por 10, né? Tá? Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso passar o 10 para lá multiplicando, se vocês quiserem. Posso botar a vírgula para o lado de lá. Então, eu teria 13,20 igual. Aí eu posso, como eu estou dividindo por 10, gente, eu posso fazer a vírgula, né? Então, aqui vai dar 2,64 vezes o tempo. E aí, esse 2,64 divide. 13,20 dividido por 2,64, que é igual ao tempo, e essa divisão a gente já fez, gente. Está ela aqui, ó. Está ela aqui no cantinho, aqui, ó. A gente já fez essa divisão, né? Ali, ó. Tá? 13,20 por 2,64, a gente já sabe que isso aqui vai dar 5, ó. Então, pela fórmula, também daria para fazer, tá? Também chegaríamos em 5, tá? Como é que tu sabe que esses 5 é dias, professor? Eu sei que esses 5 é dias porque eu usei a taxa de 1,2%, e essa era uma taxa ao dia, uma taxa diária, né? Por isso que eu sabia que o tempo, então, era em dia. E aí, queridos? Então, tem caminhos, né? Caminhos que tu pode fazer com a fórmula, sem a fórmula, na regra 3, beleza? Bom, agora deixa eu te mostrar como é que funciona, pelo menos por alto, né? Como é que funciona o famoso saque, tá? Gente, o saque é a sigla para o sistema de amortizações constantes, tá? Primeiro, professor, quando a gente fala de amortização, o nome feio, professor, eu sempre achei um nome muito feio, amortização. Amortização é como se tu estivesse matando a dívida, amortecendo a dívida, amortizando a dívida, tá? E o que é matar a dívida, pessoal? É pagar a dívida. Pagando a dívida, a gente vai matando, né? Tem hora que a dívida ganha e mata a gente primeiro, né? Mas é a tentativa de, né, ir lá e pagando, e acabou. Professor, quando eu amortizo a dívida, é porque eu estou fazendo o pagamento das prestações, sim. Só que toda vez que tu faz o pagamento de uma prestação, de uma dívida, gente, existe a amortização e existe os juros incluído nessa prestação. Eu não entendi, professor. Ó, funciona assim, ó. Vamos supor, tá? Vamos supor que tu está fazendo vários pagamentos de R$ 1.000. R$ 1.000. Toda vez que tu vai fazendo esses pagamentos de R$ 1.000, gente,
Nessa prestação de R$ 1.000, sempre vai haver amortização e juros. Nessa prestação de R$ 1.000, sempre amortização e juros. E aqui também. Tá? Então, todo pagamento que eu faço, gente, a minha dívida diminui um pouquinho lá, mas não é igual ao valor do pagamento que eu estou fazendo. Por quê? Porque tem juros, filho. A não ser que tu tenha comprado uma coisa com 0 juros. Aí sim, toda vez que tu paga os 1.000, a tua dívida paga 1.000. Toda vez que tu paga 1.000, tua dívida desce 1.000. Toda vez que tu paga 1.000, a tua dívida desce 1.000. Se não for o caso, se tiver juros, toda vez que tu paga 1.000, a tua dívida desce tipo 800. Ou dependendo da taxa de juros, toda vez que tu paga 1.000, a tua dívida desce só 300, vai depender dos juros, né? Então, essas amortizações, gente, na verdade, não tem nada a ver com o pagamento que tu faz, tá? A amortização, ela vai sempre ser decidida pela taxa de juros que tu contratou o teu financiamento, tá? Professor, em tese, né, em tese, o que eu preciso saber para eu, pelo menos, fazer uma questão de saque numa prova? Tu tem que saber que, no saque, gente, as amortizações são constantes. Quer dizer que toda vez que tu paga, amortiza o mesmo tanto. Toda vez que tu paga, amortiza o mesmo tanto. Tá? O que vai diferenciar, gente, são as prestações no saque. Tá? As prestações no saque, que são aquelas parcelas que a gente paga, né? As prestações, elas são sempre decrescentes. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que isso aqui é o sonho de qualquer pagador de dívida, porque a cada prestação, a dívida, a prestação é menor, né? As prestações vão diminuindo, né? Então, o cara nunca tinha visto isso na vida, né? Sempre tinha visto as prestações ou fixas ou aumentando, mas diminuindo não, né? Tolinho, né? Tem juro no meio das prestações, então, né? Dá a impressão que vai ficando melhor, tá? Claro que o saque é melhor do que o price, né? O price e o saque no mesmo capital, na mesma taxa, no mesmo tempo, o price sempre é mais agressivo do que o saque, né? A diferença é que o saque ele arrecada mais no início, né? Ele tem essa tendência de pegar mais dinheiro no começo, né? Para depois as prestações ficarem menores, né? Isso acontece muito nessas dívidas de habitação, né, gente? Que a gente compra os imóveis e vai pagando assim longas prestações, né? Pelo saque, né? Eu tive um imóvel na Coab, antiga Coab, no Rio Grande do Sul, e chegou uma época que a prestação era tão barata, que ela foi caindo, né, ainda mais com todos os planos que teve os planos financeiros da época do Sarney, daquela bagunçada toda. E aí chegou uma hora que faltava 3 anos para quitar o apartamento, e a Coab chamou a gente e deu a escritura. Não, esquece esses 3 anos, porque estava ficando tão barato a prestação que não valia a pena nem mandar o boleto e fazer todo o processo bancário, né? Então, eles acharam melhor já dar esse imóvel de uma vez, porque a gente está gastando mais dinheiro cobrando esse povo do que dando esses 3 anos gratuitos, né? Então, o saque ele tem essa tendência, as prestações vão diminuindo. Claro que hoje em dia não acontece mais isso, né? Do fato de ficar uma prestação irrisória, né? Mas, né, dependendo da época, as inflações, isso acontecia com frequência. Professor, me dá um exemplo de questão de saque. Então, vamos ver. Vou botar uma questão simples aqui de saque, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu boto em texto, para não ficar tão ruim de ler, né? Então, vou botar aqui em texto. Então, vamos botar aqui o seguinte. Vou aumentar um pouquinho. Não, tá bom aqui. Então, olha só, vamos colocar aqui um valor assim, mais ou menos, né? Então, nós temos aqui, ó um bem que custava à vista, tá? Vamos botar aqui que custava à vista R$ 8.000. 8, 8, R$ 8.000. Estou tão cego que eu não estou enxergando o ponto no teclado. R$ 8.000, R$ 8.000. Um bem que custava à vista R$ 8.000 será financiado pelo saque, pelo saque, com prestações mensais, mensais,
há uma taxa, há uma taxa, há uma taxa de 10%, botar 10% para não ficar ruim de calcular, de 10% ao mês. Né? Sempre aquela taxinha de agiota, né? Não que eu conheça ninguém, mas tem um amigo que conhece, que pode dizer outro, né? Há uma taxa de 10% ao mês, tá? E aqui eu vou dizer o seguinte, ó, monte o quadro, eita, meu Deus, só apareceu um monte verde, monte o quadro de amortização. Monte o quadro de faltou com 4 prestações, aqui faltou 4, né? Com 4 prestações mensais, tá? Monte o quadro de amortização. Amortização, tá? Bom, aqui, gente, aqui é claro que na hora da prova, né? Na hora da prova, eles não vão pedir que vocês montem o quadro de amortização, porque isso iria determinar, né? Isso iria determinar que vocês iam ter que fazer uma questão tipo discursiva, né? Que a pessoa ia lá e ia como é que é? Corrigir, né? Corrigir o teu quadro de amortização, tá? Então, aqui é só um exemplo para tu entender como é que é a mecânica, né? Dessas amortizações, beleza? E agora, pessoal, como é que funciona esse quadro de amortização? Funciona assim, ó. Tá, agora aqui. Ó, então, funciona assim. Então, nós vamos ter uma coluna que eu chamo de dívida, tá? Uma coluna que nós vamos chamar de amortização, tá? Uma coluna que nós vamos chamar de juros, tá? E uma coluna que nós vamos chamar de prestação. Tá? E aí, como é que vai funcionar isso aqui, pessoal? Olha, eu vou colocar agora aqui o tempo. Tá? E aí, como são 4 parcelas, gente, então eu vou começar colocando o tempo zero, tá? A primeira parcela, a segunda parcela, a terceira parcela e, finalmente, a quarta parcela. Pronto. Tá aqui. Bom, e aí como é que a gente começa, pessoal? A gente começa imaginando que nós começamos com uma dívida de 8.000, tá? Então, nós temos uma dívida de 8.000, vamos colocar aqui, 1.000, tá? E aí, o que ocorre? Nesse instante zero, eu vou lá na tua loja, tá? Eu vou lá na tua loja, boto debaixo do braço, tá? Sei lá, computador, tá? No valor de 8.000, tá? Não dou nenhuma entrada, porque eu podia dar uma entrada, eu podia dar uma parte, né? E tu vai financiar isso para mim em 4 prestações pelo saque. Então, aqui não há amortização, não há juros, não há prestação, porque simplesmente eu vou lá na tua loja, pego esse computador de 8.000, boto embaixo do braço e venho embora. Tá? Só que aí tem um detalhe. Eu vou dividir em 4 prestações. Tá? Primeira coisa que nós vamos calcular são as amortizações. Tá? Não importa quanto tu vai pagar por mês, mas importa que esse valor vai ter amortizações iguais. Isso quer dizer o quê, professor? Que nós vamos pegar esses 8.000 da dívida e nós vamos dividir ele em 4 prestações iguais. Por que 4, professor? Porque aqui está dizendo 4 prestações. Tá? Então, aqui, gente, para eu calcular a amortização, porque aqui eu estou calculando a amortização, tá? Para eu calcular a amortização, eu imagino, inicialmente, que eu vou comprar algo sem juros. R$8.000 em 4 vezes sem juros. Então, a amortização, professor, vai ser de R$2.000. Então, quer dizer, gente, que toda vez que eu for lá e fazer um pagamento para tu, a dívida vai baixar 2.000. Toda vez que eu for lá fazer um pagamento para tu, a dívida vai baixar 2.000. Não quer dizer que eu vou pagar 2.000. Muito pelo contrário, eu vou pagar mais de 2.000, mas a dívida só vai baixar 2.000. Eu vou pagar mais de 2.000 e a dívida vai baixar só 2.000. Sempre vai pagar mais de 2.000, professor? Sempre, porque 2.000 já é amortização.
Mas tem juros sobre isso, né? Então, na verdade, todo pagamento que eu fizer, gente, a minha dívida cai 2.000. Então, eu posso até imaginar aqui, professor, ó, não importa a prestação, tu vai amortizar 2.000 e eu vou continuar devendo 6.000. Aí, 2.000, vou continuar devendo 4.000. Vai amortizar 2.000, eu vou continuar devendo 2.000. E, finalmente, vai amortizar 2.000 e agora eu vou dever 0. Pronto, é isso aí. Tá? Então, a amortização, ela vai, ó, matando essa dívida devagarinho, né? O 8.000 amortiza 2.000, eu devo 6.000, que amortiza 2.000 e assim por diante. Tá? Tá, professor, e agora, como é que eu vou calcular os juros? Gente, os juros, é claro, é um juro de quanto? 10% ao mês. E como é que vai funcionar essa taxa de juros de 10% ao mês? Então, vamos de novo. Tu tem uma loja, está vendendo um computador, tá? Ele vale 8.000. Eu vou lá nessa loja, pego o teu computador de 8.000, boto embaixo do meu braço e vou embora. Só vou voltar aqui daqui a um mês para pagar a primeira. Quando eu voltar depois de um mês para pagar a primeira prestação, eu vou chegar para tu e vou dizer, quanto é que eu estou devendo aí? Tu vai olhar para mim e diz, Plínio, tu pegou um computador de 8.000, levou. E tu está voltando depois de um mês para pagar a primeira. Então, esses 8.000, professor, ficou aqui te esperando. O computador valia 8.000, tu pegou, foi embora e ficou essa dívida de 8.000 te esperando aqui. Tá, mas ela me esperou quanto tempo? Ué, um mês. Um mês. Ela ficou 8.000 te esperando aqui um mês. Então, tu vai ter que pagar essa taxa de 10% de juros sobre esse 8.000 que ficou te esperando. Quanto é que é 10% de 8.000? 10% de 8.000 são 800. Então, eu vou pagar uns juros aqui de 800, tá? Que é 10% sobre os 8.000, porque lembra que eu peguei e fui embora, não te dei nada, nem um centavo. Então, eu vou pagar 10% desses 8.000 que eu fiquei devendo aí, que é 800. Então, a prestação vai ser quanto? 2.800. Então, o valor da primeira prestação, gente, ele vai ser a amortização de 2.000 mais o juro de 10% sobre a dívida que ficou me esperando lá, porque foi uma dívida de 8.000, né? Lembra que eu comprei e virei as costas? Ficou um mês lá me esperando. Então, tá, professor, eu tiro do bolso, eu estou tirando do bolso 2.800, estou te entregando, mas a minha dívida só cai 2.000. E cadê os 800? É juro, filho, é juro. Que tecnicamente não fica para ninguém, né? Como se a inflação tivesse comido esse dinheiro, né? Mas, na verdade, possivelmente, por essa taxa aí, alguém está ganhando, né? Tá, professor, tu pagou 2.800, mas a tua dívida não baixou 2.800. Não, minha dívida baixou 2.000. Tu foi embora de novo, fui embora de novo. Só que agora, quando eu fui embora de novo, eu já não deixei uma dívida de 8.000, porque eu paguei 2.800, 800 ficou de juro, a dívida caiu só 2.000, eu saí de lá devendo 6.000. Voltei um mês depois. Lembra que os 6.000 ficou me esperando um mês, assim como os 8.000 ficaram me esperando aquela vez, né? Agora ficou 6.000 me esperando um mês. Eu vou pagar de novo a taxa. É 10%, então agora de 6.000, professor, que vai dar 600. E uma prestação de 2.600. Professor, já paguei 2.800, já paguei 2.600, mas só baixou quanto? 4.000. Os 800 da primeira parcela e os 600 da segunda parcela é juros. Ele não baixa a dívida. O que baixa a dívida é a amortização. Então, eu fui, paguei 2.800, saí devendo 6.000, professor. Fui lá, paguei 2.600, saí devendo 4.000. Vou pagar de novo 10% de 4.000, que vão ser 400 e uma prestação de 2.400. E, finalmente, eu volto lá, e agora eu devo só 2.000, vou pagar 10%, que é 200, e vou ter uma prestação de 2.200. Está aí, ó. Então, esse é o quadro de amortização. Tá? Uma coisa muito legal é tu perceber que a minha prestação, né, Benício? A minha prestação, ela foi caindo, sempre o mesmo tanto. Aqui caiu 200, depois aqui caiu 200, depois aqui caiu 200, tá? Então, é muito legal tu perceber que no saque a amortização ela é constante, tá? E a prestação vai sempre caindo. E ela não cai a louca, não cai à toa, não. Ela cai sempre o mesmo valor, tá? Então, se tu perceber quanto caiu da primeira para a segunda, tu consegue saber quanto caiu, né, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, porque ela sempre vai
seguir o mesmo padrão. Tá? Então, isso aqui é o SAC, é o Sistema de Amortização Constante. Tá? Eu vou botar um outro exemplo aqui e vou deixar vocês tentarem fazer. Tá? Então, deixa eu colocar aqui no texto de novo. Deixa eu botar aqui. E agora eu vou... Acho que é aqui. Copia. Não, aqui é nada para colar. Acho que é aqui. Agora eu copiei. Então, vou levar agora para lá e vou fazer a mesma coisa. Eita, não é aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, só que agora eu vou mudar, né? Eu vou mudar aqui um pouquinho os valores, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar aqui que ele custava... Vou botar aqui que ele custava 12 mil. Tá? 12 mil. Tá? Vou colocar aqui... Vamos colocar aqui em 12 prestações. 12 prestações mensais. E vamos colocar aqui uma taxa de 5% ao mês. Tá? E agora, em vez de montar o quadro de amortização, agora eu vou fazer algumas perguntas para tu. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Quer ver? Vamos voltar. Eita. Determine. Determine. Aí eu vou botar determine 2 pontos. Tá? 2 pontos. Aí agora, vou botar aqui, determine 2 pontos, letra A. Letra A. Valor da primeira prestação. Valor da primeira prestação. Primeira parcela. Então, vou deixar um tempinho aí para vocês tentarem fazer, tá? E ver se vocês conseguem calcular só o valor da primeira parcela. Tempinho aí. E aí, queridos, vamos lá? Professor, como é que tu vai fazer isso aqui? Vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu botar no pincel. Ó. Então, eu vou imaginar a dívida. Tu vai montar o quadro inteiro? Não, eu vou montar só a primeira linha, tá? Então, eu tenho a dívida, a amortização. Eu tenho os juros e tenho o que ele quer, que é a prestação, a parcela, né? Bom, no instante zero, gente, eu começo devendo 12 mil. Tá? Não há acréscimo, não há nenhum pagamento, então a linha zero fica intacta. Tá? E agora vamos para a primeira prestação. Tá?
Bom, primeiro nós vamos calcular a amortização, tá? Lembra que a amortização, gente, é aquele negócio de pai para filho, né? Claro, depende do pai e depende do filho também, né? Mas é aquele negócio que não tem juro nenhum, né? E aí? Aí funciona assim, né? Nós vamos ter 12 mil dividido em 12 parcelas, tá? Então vai ficar milão, milão, milão aqui, ó, de amortização. Então vai sempre cair 1.000, professor. Então eu amortizo 1.000, vou ficar devendo 11 mil. Amortizo 1.000, professor, vou ficar devendo 10 mil. E assim vai embora. Tá? Então todo mês tu vai pagar uma prestação, tá? E essa prestação que tu vai pagar todo mês, ela sempre vai cair R$ 1.000. Tá? Não importa se está pagando uma prestação de 2 mil, não importa. A tua dívida vai cair R$ 1.000. Tá? Então, essa amortização, gente, ela é o termômetro da dívida. É ela que vai mostrar quanto a cada mês tu vai dever menos. Tá? Bom, e agora, professor? Agora vamos para a prestação. Tá? Como a gente paga uma taxa de 5% ao mês, lembra que aqueles 12 mil, né, ficaram um mês lá me esperando. Né? Eu fiz uma compra de um bem de 12 mil e esqueci a dívida lá, levei o bem e voltei depois de um mês. Aqueles 12 mil ficou lá fermentando, né? Ficou aumentando, ficou nervoso, ficou 5%. Então eu vou pagar de juros, professor, 5% de 12 mil que ficou lá me esperando. Isso aí. Tá? Aqui tu pode dar os teus pulos, né, gente? Tu pode saber que 10% seria 1.200, não é isso? É só tirar um zero, né? Então, 5% vai ser a metade, professor, vai ser 600. Então, aqui eu vou pagar 600 de juros, professor. Então, a prestação vai dar quanto? 1.600. Tá? Então, eu vou pagar 1.600 de prestação, mas a minha dívida vai cair só R$ 1.000. E aí, meus queridos? Estão catando a ideia do saque? Tá tudo bem? Bom, agora vamos mais adiante, né? Tá tudo certinho, Benício? Agora vamos mais adiante. Agora vamos botar uma situação mais à frente, né? Então vamos botar aqui letra B, letra B. Aí eu quero saber na letra B, eu quero saber o valor da quinta parcela. Então agora um tempinho aí para vocês descobrirem para mim o valor da quinta parcela dessa mesma situação aqui. Claro que não vai fazer, não precisa fazer tudo, né? Calma. Raciocina aí um pouquinho.
E aí, povo, vamos lá? Professor, para ele chegar na quinta parcela, ele pode pegar, aproveitar essa tabela e ir fazendo, pode, né? Inclusive, quer ver? Olha só o que vai acontecer aqui. Vamos seguir, né? Eita. Então, se fosse seguindo a brincadeira aqui, tá? O que vai acontecer aqui, professor? Vai acontecer que no segundo mês, eu vou lá quitar a dívida de novo, né? Quando eu chegar lá, gente, eu não estou devendo mais 12 mil no segundo mês, né? Eu devia 12 mil, mas fui lá, paguei o jurinho e tudo. Agora eu estou devendo 11 mil, tá? E desses 11 mil, professor, a gente vai ter que pagar juro, né? Tem que pagar juro desses 11 mil aqui, ó. Tá? E aí esse juro que nós vamos pagar de 12 mil, 11 mil, nós vamos ter que pagar 5% sobre ele. Então vamos lá. Então agora eu vou pagar no segundo mês 5% de juros sobre 11 mil. Dá para fazer aquele esqueminha, né, pessoal? Claro. Então eu fico imaginando que 10% é só tirar um zero, né? Então são 1.100. 10% é 1.100, né? Então, como eu quero 5%, vai ser a metade de 1.100, que vai ser o quê? 550. Então, aqui, professor, eu vou calcular 550 de juros e a minha prestação vai ser 1.550 no segundo mês. Mas ele quer no quinto mês, professor. Calma, calma. Ó, esse aqui é o primeiro mês, esse aqui é o segundo mês, tá? Como tu já percebeu que daqui para cá, nunca dá certo esse amarelo. Como tu já percebeu que daqui para cá caiu R$ 50, da primeira para a segunda caiu R$ 50, agora acabou, filho. É um abraço. Agora, da segunda para a terceira, pessoal, vai cair o quê? R$ 50. Então, eu vou pagar 1.500 na terceira. Depois, da terceira para a quarta, pessoal, vai cair de novo R$ 50. Então, eu vou pagar 1.000 o quê? 450. E, de novo, da quarta para a quinta, pessoal, vai cair de novo o quê? R$ 50. Então, eu vou pagar quanto aqui, pessoal? 1.400. Acabou. Tá aí. Tá? Então, se eu identifico qual é a queda da primeira para a segunda, que foi de R$ 50, eu vou pum, 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 fazendo a todas que precisar. Inclusive, aqui eu poderia raciocinar o seguinte, olha só, eu poderia raciocinar o seguinte, ó, eu quero a quinta parcela, ó, eu quero a quinta parcela, da primeira até a quinta, da primeira até a quinta, cai quantas vezes? Cai 5, professor. Mentira, mentira. Da primeira para a quinta não cai 5, ó, cai uma, duas, três, 4 vezes, gente. Então, da primeira até a quinta, não cai em 5 vezes. Da primeira até a quinta, cai uma, duas, três, 4 vezes. Então, vai cair 4 vezes, professor. 4 vezes de quanto? De R$ 50 cada queda. Então, vai cair o quê? R$ 200. Então, os 1.600 vai cair R$ 200. Quanto que vai ser a quinta parcela? 1.400. Acabou. Tá? Agora, vamos para... Aqui já sabemos, então, né? 1.400. Agora, vamos fazer mais uma. Agora eu quero saber o valor. Quero saber o valor. Valor, botar a letra C, né? Agora eu quero saber o valor do... da última parcela. Então, um tempinho agora para vocês calcular o valor da última parcela.
Uhum. A gente vai agora. Professor, para fazer o cálculo da última parcela, são 12. São 12, tá? Eu já sei que vem caindo 50 o tempo todo, tá? E como são 12, professor, ela não cai 12 vezes. Tu já viu que não cai 12 vezes, porque para calcular a quinta parcela, né, ela não caiu 5 vezes, né? Para calcular a quarta parcela, gente, a quarta, ela cai 1, 2, 3 vezes. Então, sempre cai uma vez a menos, tá? Então, para a gente calcular a 12ª parcela, que é a última, né? Ela vai cair 11 vezes e cada vez que cai, cai quanto, professor? Cai R$ 50. Então, ela vai cair 11 vezes 50, ela vai cair R$ 550, professor. Como ela começa em 1.600 menos 550, que ela vai cair, então a última parcela vai ser de quanto, professor? 1.050. Tá? Então, até a última hora, ainda tem juros. Porque na última parcela eu vou ter uma amortização de 1.000, né? Mas vou ter juros de 50. Na verdade, gente, a última parcela, ela pode ser calculada sempre assim. A última parcela sempre vai ser a amortização mais a queda que está acontecendo. Então, quer dizer, professor, que eu não precisava imaginar que vai cair 11 vezes. Para eu saber a última parcela, é sempre a amortização, que no caso aqui é 1.000, mais a queda, que é uma queda sempre de 50. Então, a última parcela vai ser quanto, professor? 1.050. Já pode ir direto. Tá? Professor, para eu descobrir a queda, eu tenho que ter as duas parcelas, a primeira e a segunda, para eu descobrir a queda, e depois emendar essa queda o tempo todo, né? Não é obrigatório. Como assim, professor? Eu posso descobrir a queda, gente? Ó, anota bem esse macetinho aqui, ó. Eu posso descobrir a queda aplicando a taxa sobre a amortização. Como é que é, professor? Sim. Para eu descobrir a queda, gente, eu vou aplicar a taxa. Quanto que é a taxa mesmo, professor? A taxa é de 5%. A taxa é de 5%. Sobre quem, professor? Sobre a amortização. Quanto que é a amortização, gente? É 1.000. Então, é 5% de R$ 1.000, professor. Essa é a queda. 5% de R$ 1.000, gente. 10% seriam R$ 100. 5% vai ser a metade, vai ser 50. Então, fazendo a taxa sobre a amortização, eu vou descobrir o quê? A queda. Eu vou descobrir quanto que cada parcela vai caindo. Tá? Então, eu não preciso ter a primeira e a segunda, gente, para analisar como é que está acontecendo essa queda. Eu posso usar direto, calcular a taxa sobre a amortização. Quer ver aqui, ó, quanto que era a queda aqui, gente? A queda era 200, né? Ó, a queda era 200. Eu não precisava. Eu posso, para calcular a queda, eu aplico sempre a taxa sobre a amortização. Tá? A taxa aqui era de 10%, gente. Ó, 10%. A taxa aqui era de 10%. 10% de quanto, professor? Da amortização. Quanto que é a amortização? É 2.000. Então, ficaria 10% de 2.000. Quanto que é 10% de 2.000? É 200 só. 200 é a queda. Aí, tranquilinho, resolvido. Beleza, meus queridos? É isso aí. Por hoje é só.
tá? Encerramos aí essa jornada, tá? O vídeo vai ficar disponível e eu mando vocês em breve, vou mandar o rascunho, tá? E quem quiser participar, continuar participando nas próximas aulas dos 2 projetos, ou só de um, tá? Fica, então, esse combinado, tá, gente? Se for só um horário, das 8 às 10, né? É raciocínio lógico, né? E das 10 ao meio-dia, então, é a parte de questões, né? Qualquer um dos 2 é aquele valor de R$ 99 por 8 domingos, né? Ou, se quiser fazer os 2, o valor fica R$ 149. Então, conversem comigo, a gente vai se acertando e vamos nos encontrando. Professor, vou dar um tempo, vou voltar depois. Claro, seja sempre bem-vindo, né? Mas não seja por dinheiro, tá, gente? Se for por problema de grana, conversa comigo que a gente vai acertando isso aí. Tá bom, meus queridos? Até mais, até os nossos próximos encontros. Um abraço. Obrigado, professor. Tchau, querida.